Olá, alunos! Graça e paz a todos! Hoje nós estamos dando início ao módulo 4, falando sobre psicologia infantil. É claro que você vai ter aqui as informações básicas sobre psicologia. Você vai poder aprender um pouco mais sobre esse assunto através de vídeos no YouTube ou lendo algum material, algum livro que fale mais sobre o assunto. Aqui nós vamos apenas fazer um resumo para que você entenda como funciona a mente da criança para você criar o seu plano de aula, ok? Então todos vocês sabem que todo ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre. Seja uma plantinha, um animal, até mesmo ser humano. Por isso é tão importante nós vivermos melhor cada fase da nossa vida. E cada fase da nossa vida nós temos uma maneira de aprender. Desde pequenininho, quando bebezinho, você não vai ensinar um bebezinho da mesma forma que você ensina uma criança maior, uma criança de 6 anos. Cada um de nós, todo ser humano tem uma fase da vida e cada um tem um jeito de aprender. O pensador Jean Piaget, ele chamou de estágios do desenvolvimento humano. E é sobre isso que nós vamos falar nessas aulas. Independentemente da idade, toda criança é única no processo de aprendizagem. O que isso quer dizer? Que toda criança tem uma maneira de aprender. Nem todos aprendem da mesma forma e nem no mesmo tempo. Não posso dizer que a criança de 6 meses já tem que saber segurar algo, não. Cada criança tem um processo, tem um tempo. Então não é recomendado a gente cobrar a evolução da criança. Esse menino já deveria estar falando, esse menino já deveria estar fazendo isso. Não, porque cada um tem um tempo. E a aplicação que nós vamos fazer para cada criança é diferente. A maneira que você vai ensinar é diferente. Toda etapa do desenvolvimento é única e importante estar atento às peculiaridades de cada fase. Sabe o que isso quer dizer? Cada fase que a criança vai estar vivendo, você vai ficar atento ao processo de como ela está aprendendo, como ela está evoluindo e para você ensinar uma coisa de cada vez. Hoje, tem gente que já quer que a criança fale mamãe, papai, e amanhã ela já faz. Não, é uma etapa, uma coisa de cada vez, acompanhando a cada fase. Elas irão organizar os fatos do desenvolvimento conforme o tempo. Bom, nós vamos falar sobre o berçário, que é de 0 a 2 anos. Sabemos que você pode estar pensando aí, não é a realidade das nossas igrejas, não tem berçário, não tem espaço. De fato, nós não temos espaço para o berçário. Algumas igrejas têm alguma coisa que as irmãs gostam de preparar lá para o berçário de 0 a 2 anos. Porém, é necessário todo cuidado nessa fase, porque a criança é totalmente dependente de um adulto. Então, você pode ser mãe e essa aula vai ser útil para você. Você pode ser pai, também vai ser útil para você. A professora também vai aprender com certeza, porque em algum momento você vai aplicar o que você está aprendendo aqui. Para a gente avançar as próximas fases, nós teremos que falar assim, sobre a fase inicial, que é o berçário. Para vocês entenderem só, nessa fase a criança ela tem o primeiro contato em qualquer ambiente que ela for. Se ela chega na igreja, ela tem o primeiro contato com a igreja, ela vai para a escolinha, ela tem o primeiro contato dela com a escolinha. Então é necessário, todo lugar que você for levar essa criança, ela tem que se adaptar ao ambiente, primeiramente. Às vezes a pessoa chega lá na creche, já quer deixar na escolinha, ou no culto, né? Ele só tem 10 anos, deixa ela aí e sai. A mãe volta 1 hora e meia depois achando que o filho vai ficar. Não vai. Ele precisa de uma adaptação.
Primeiramente, a mãe pode ficar com você no culto uma meia hora, para a criança se acostumar com você. Ela tem que ver o rostinho da professora, os alunos, tudo isso vai assustá-la. Então, ela precisa ter esse primeiro contato com o ambiente, com o espaço onde ela vai ficar, com a professora que vai estar com ela, essa mudança de professor, sabe? Hoje fica a professora tal, amanhã fica... A criança não... É muito difícil a criança se adaptar assim. Então, precisa ter toda uma adaptação com acompanhamento da mãe. Primeiramente, fica uma meia hora, depois 40 minutos, depois vai aumentando, até que essa criança acostume ficar no culto. O professor de berçário, ele precisa estar bem treinado e ter muito amor pelos pequenos. Ao contrário do que muitos dizem. É para ficar no berçário? Pode ser aquela irmã lá que não tem o conhecimento, não. O berçário precisa ter alguém que tenha experiência e saiba lidar com o bebê. Que saiba lidar com essa criança e, principalmente, ter muito amor. Porque é o que você vai passar para essa criança, é o amor. Chame a criança pelo nome. Olhe nos olhos dela. Quando você for conversar, geralmente nessa idade de 0 a 2 anos, você vai falar diretamente com uma criança. Não dá para você falar em grupo. Ela não tem ainda essa habilidade de ouvir uma palavra em grupo, ali em 4, 5 crianças e você falando, não. Ela ainda não tem isso, então você vai ter que falar diretamente com ela. Chame a criança pelo nome, olha João, olha Paulo, olha Tiago, vai chamando a criança pelo nome. Não permaneça com a criança em sala de aula se ela começar a chorar. Chorou, tem que chamar o pai, tem que chamar a mãe, porque se você falou, não, já vai passar, a mamãe já vem, você fica ali, já vem, mamãe já vem, ela não vai querer voltar no culto. Porque ela ficou assustada, ela não queria aquilo. A melhor coisa é chamar os pais. Olha, ela está chorando muito, sua criança está chorando muito, e eu vou pedir para a irmã ou fique aqui no culto com a gente, ou retira a criança da sala. Não pode ficar com a criança chorando, porque ela vai ficar assustada. Tenha um cronograma preparado, alternando as atividades constantemente. Criança, nessa fase, ela não gosta de fazer a mesma coisa por muito tempo. Então, você vai alternando. É mais brincadeira, é mais diálogo, sabe? Conversar pouco com ela, para ela ficar te observando. Ela gosta de observar. É uma fase que a criança leva tudo na boca. Eu já vou falar sobre isso, porque eu vou acabar me esquecendo, então eu vou falar uma coisa para vocês. Ela leva tudo na boca. Cuidado com os brinquedos que você deixa na escolinha. Até isso, o ambiente precisa estar preparado, porque a criança, ela pega tudo e ela leva à boca. Faça uma oração rápida. Começou a sua aula? Faça uma oração curta, bem curtinha. Tem muitas crianças ali que não vão saber repetir o que você está falando, mas elas vão estar prestando atenção. Ore bem aquela oração, Senhor Jesus, muito obrigada por essa aula. E começa a aula. Você começou a história, Senhor Jesus, agora eu vou ouvir uma história. Agora é a hora do lanche, Senhor Jesus, obrigada por esse lanche. É uma oração curta e já objetiva, para eles irem aprendendo que tem um momento para você orar pela comida, um momento para você orar pela história, por tudo. Cante louvores curtos, nada de louvor muito grande. Deus é bom para mim. Deus é bom pra mim, contente estou cantando eu vou, Deus é bom pra mim. Pronto, ela já aprendeu que Deus é bom pra mim. Então, louvores curto, bate palma, canta alegre, nada de cantar Deus é bom pra mim, não tem graça pra eles. Eles gostam muito de bater palma. Você vê que você encosta perto de um bebezinho, você começa, parabéns pra vô, ele já vai com a mãozinha, né? Então, eles gostam muito de bater palma. Bate palma, chocalhos, você pode preparar aqueles chocalhos para fazer barulho, tudo que faz barulhinho, sabe? Eles gostam, faça chocalhos até mesmo com materiais recicláveis, você leva para os seus alunos e no momento do louvor você pode fazer o barulhinho lá com eles. Claro, gente, que não é nada muito gritante, tá? Não é cantar Deus é bom para mim, não, tem que ser... Chocalho também não precisa fazer tanto barulho, só um barulhinho só para eles observarem, tá? Memorização de versículo. Como que eu vou fazer uma memorização com o bebê? Tudo curtinho. Deus é bom, Deus é amor, tudo curtinho, tudo versículo curto e ela ensina para ela reproduzir o que você está falando. Não exija muito, como eu disse para vocês, geralmente nessa idade a criança ela ainda está aprendendo os vocabulários, algumas palavras, que é um passo a passo, né? Ela fala primeiro mamãe, claro que tem uns que começam ao contrário, né? Fala papai, ou não, ela vai falar bem pouco. Mas ela está aprendendo um vocabulário novo com você.
Mesmo que a criança não fala, olha, fala, Deus é bom para mim. Deus é bom para mim. Ela vai ficar. E às vezes ela não vai falar, mas ela está memorizando o que você está falando. A uma hora ela está brincando, depois ela fala, Deus é bom para mim. Então é importante você falar para ficar na mente dela. Em algum momento ela vai reproduzir aquilo. A história, ela não deve passar de 5 minutos. É uma história rápida, com muito visual, muito recurso. Não precisa aplicar 6 pontos aqui de uma vez. Eu quero falar de Deus, de Jesus, de pecado. Não. Aqui você vai aos poucos. Você vai falar para ela que Deus é amor. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Você pode contar sobre a criação. Tem que ter bastante recurso. E outra coisa, a criança gosta de pegar. Você tá com recurso lá mostrando para ela, uma luvinha, sei lá, que você tá brincando, mostrando a história, ela vai querer pegar. Deixa a criança pegar. Porque nessa idade, até 2 anos, eles gostam muito de colocar a mão nas coisas. Chame as crianças pelo nome, né? Olha, Lucas, como que eu vou falar isso durante a história? Deus ama a mim, Deus ama você. Lucas, Deus ama você. Mariana, Deus ama você, Mariana. O Papai do Céu ama você. Então, é chamando a criança pelo nome que ela vai, Deus me ama. Se você for fazer o berçário na sua igreja, se você quiser fazer um berçário na sua igreja, deve-se ter muita atenção, que é segurança redobrada, com brinquedos, com o cantinho que elas vão ficar para não cair, bater cabeça, porque você está falando ali com muitas crianças. Então, precisa ter muito cuidado. Então, essa aula, nós não vamos falar muito, porque nós vamos apenas ensinar o básico, que é para vocês terem noção do que é a infância, a primeira infância, né? Nós vamos agora passar para a aula 2, em seguida vocês vão assistir a aula 2, falando sobre o berçário 2. Então, até lá, uma próxima aula.